Pela alma de Nino e de Osmar Dias. Fiquemos de pé, vamos iniciar a Santa Missa. E por outras nossas intenções pessoais que necessitamos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o Senhor esteja convosco. Meus irmãos, minhas irmãs, roguemos ao Senhor o perdão dos nossos pecados e a absolvição. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, santos, e a vós, irmãos, que rogueis. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe e absolva os nossos pecados, e nos conduza à vida eterna. Amém. Glória a Deus nas alturas. Por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós os bendizemos, nós vos adoramos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, o Senhor, só vós, o Altíssimo Jesus Cristo, na glória de Deus Pai. Oremos. Senhor Deus, que unis os corações dos fiéis num único desejo, fazei que o teu povo ame o que mandais e espere o que prometeis, para que no meio da instabilidade deste mundo fixemos os nossos corações, onde se encontram as verdadeiras alegrias. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que sois Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Esse do profeta Isaías. Assim diz o Senhor a Sobna, o administrador do palácio:
eu vou te destituir do posto que ocupas e demitir-te do teu cargo. Acontecerá que nesse dia chamarei meu servo Eliacim, filho de Elcias, e o vestirei com a tua túnica e colocarei nele a tua faixa, porém em suas mãos a tua autoridade. Ele será um pai para os habitantes de Jerusalém e para a casa de Judá. Eu o farei levar aos ombros a chave da casa de Davi. Ele abrirá e ninguém poderá fechar. Ele fechará e ninguém poderá abrir. Hei de fixá-lo como estaca em lugar seguro, e aí ele terá o trono de glória na casa de seu pai. Palavra do Senhor. Porque o Senhor ouviu as palavras da minha boca. Na presença dos anjos vou cantar-vos, vou te adorar, voltado para o teu templo santo. Hei de louvar o teu nome pela tua bondade e pela tua fidelidade, porque exaltaste acima de tudo o teu nome e a tua promessa. Quando eu te chamei, quando eu te invoquei, o Senhor me respondeu. Ele aumentou a fortaleza, a força da minha alma. Que o Senhor é grande, é excelso. Ele olha para o humilde. Mas quem é soberbo, Deus conhece de longe. Senhor, a tua bondade é eterna. Não abandone a obra das tuas mãos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Fica agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Romanos. Ó profundidade da riqueza, da sabedoria e da ciência de Deus! Como são inescrutáveis os seus juízos e impenetráveis os seus caminhos. De fato, quem conheceu o pensamento do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem se antecipou em dar-lhe alguma coisa de maneira a ter direito a uma retribuição? Na verdade, tudo é dele, por ele e para ele, e a ele a glória para sempre. Amém. Palavra do Senhor. Aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus. Naquele tempo, Jesus foi para os lados de Cesareia de Filipe e perguntou aos discípulos: quem dizem os homens que é o Filho do Homem? Eles responderam: uns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros que é Jeremias ou algum dos profetas. Jesus perguntou: e vocês? Quem dizes que eu sou?
Então Simão Pedro tomou a palavra e disse: Tu és o Messias, o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus respondeu-lhe: Feliz de ti, Simão, filho de Jonas, porque não foram a carne e o sangue que te revelaram, mas sim o meu Pai que está no céu. E eu também digo: Tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino do céu. Tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Então Jesus ordenou aos discípulos que não contassem a ninguém, não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Palavra da salvação. Vamos sentar um minutinho, só vamos tentar refletir aqui. Novamente Pedro toma a cena. Nós já falamos isso. Desde o dia da transfiguração, que foi no dia 6 de agosto, até o dia da exaltação da Santa Cruz, que é dia 14 de setembro, Pedro é um personagem do Evangelho e sempre ele vai estar na nossa reflexão, assim como Jesus. Os dois são os dois personagens principais. Mas o objetivo de nós relermos, agora com um complemento, relermos o texto do dia 29 de junho, que é dia de São Pedro, que é o mesmo texto, Mateus 16. Esse daqui tem um acréscimo, né? É pensar a igreja, que tipo de igreja Jesus queria, Jesus desejava, e que tipo de igreja nós temos no dia de hoje. Que igreja é essa? Na teologia existe um departamento que se estuda, dentro de todo o conjunto da teologia, existe um departamento que se chama eclesiologia, que é um espaço onde nós olhamos, estudamos, mais de ano isso, olhamos para a vontade de Jesus e olhamos para os concílios que definem a história da igreja. Desde o concílio de Jerusalém, está em Atos 15, depois o concílio de Nicéia, de Calcedônia, etc., até chegar no último concílio, que é o Concílio Vaticano II. Os concílios, eles têm esse papel de atualizar a mensagem de Jesus Cristo. Como o Papa, ele próprio, na sua função, ele tem esse papel de atualizar o Evangelho de Jesus Cristo nos dias de hoje. Esse é o papel. E o concílio, ele transforma em doutrina os grandes ensinamentos de Jesus. Mas de tempo em tempo, a igreja sempre vive uma espécie de crise, passa por crises sérias, né? Graves às vezes, em relação a essa questão sobre a igreja. Muitos fincam os pés no Evangelho com a doutrina conciliar, que é o correto. Você pode ter doutrina, pode ter um monte de coisas, etc. Mas o Evangelho é ele que tem que inspirar. O Evangelho é a força motriz, é a força principal, é o dínamo. Porque costumes você muda, tradições você muda,
O ensinamento de Jesus é imutável. O ensinamento de Jesus não é moda. Não é moda. Então, sempre, onde surge a crise? A crise surge quando você nega o Evangelho. Ou quando você nega a doutrina da igreja. Nega a doutrina da igreja, que é válida. Ela é válida. Um padre da nossa diocese publicou numa revista aí, da revista Veja, padre novo, que o Concílio Vaticano II era uma bobagem, uma besteira, seguir isso, seguir o Concílio Vaticano II, que bobagem, né? Então isso daí é heresia. Aí vem a palavra heresia. A heresia é isso. É quando você não vê nos ensinamentos do magistério da igreja, bispo, etc., papa, não vê os ensinamentos refletidos no Evangelho. Isso é heresia. Houve tempo na história da igreja que com o herege você não conversa, não tem mudança, não tem como transmudar o herege. Então era preferível se distanciar. O apóstata, como chama Paulo, né? Paulo chama de apóstata. Apóstata é o maldito, é a pessoa maldita, pessoa amaldiçoada. Não dá para você. Você tem que deixar, né? Então essa é a crise, né? Hoje em dia com as redes sociais piorou. Porque todo mundo se mete a falar de Deus, se mete a falar de Jesus Cristo, todo mundo se mete a falar da igreja, todo mundo tem opinião, entre aspas, sobre Jesus, sobre a igreja, todo mundo é assim, fala o que dá na telha. Isso é um perigo muito grande. Até mesmo vocês, tenho certeza, vocês frequentam sites que não são nem católicos. Blogs que não são nem católicos e acham lindo certas coisas ali, fica mandando aquelas oraçõezinhas assim meio estranhas pra gente, entende? Enfim, nos tempos atuais a gente vive essa crise. Essa crise tem um impacto direto na pastoral. Então, impacto direto na preferência. Então você começa a achar que a igreja não é uma só, a igreja são várias. Os padres não são um só, são vários. Então aquele padre é mais aquele é mais não sei o quê, aquele você vai criando uma divisão na igreja, você vai criando uma desorientação na igreja, uma confusão na cabeça das pessoas. E por causa da inércia dos bispos também, a falta de coragem dos bispos, de chegar e falar, não, a igreja é daqui. Quer, não quer, vai cuidar da sua vida. Tem que ser. Por isso o evangelho de hoje, novamente, é Mateus 16, 13 a 20, com o acréscimo do versículo 20, que está localizado no evangelho entre o sermão da parábola e o sermão da comunidade, justamente com essa intenção. Qual igreja o coração de Jesus transmite, ele fala para os discípulos? Porque Jesus chamou pessoas para ser colaborador deles, como no passado, no livro do profeta Isaías. Os profetas foram chamados para ajudar Deus, né? Os patriarcas foram chamados para ajudar Deus. Então, esses capítulos 13 a 18 de Mateus, existe essas declarações que Jesus faz sobre a igreja, sobre a constituição da igreja.
É consenso nos evangelhos que a igreja, ela tem que ser sinal da continuidade do evangelho. Sinal da continuidade do evangelho. Não de costumes nem de tradições. Sinal da continuidade do evangelho. A igreja tem que ser sinal da presença do reino. Então o capítulo 18 de Mateus vai trazer essas regras básicas assim. A questão da correção fraterna. Correção fraterna. Não excluir ninguém. Para tudo isso você precisa ter espiritualidade, você tem que ter uma capacidade, né? Uma capacidade, corrigir fraternalmente, corrigir o outro, não olhando para o outro como se fosse inimigo. São capacidades que a pessoa... Jesus exigiu obras, trabalho, etc. Mas ele exigiu também que você passe por uma mudança pessoal. Senão você não consegue. Correção fraterna, oração em comum, a necessidade do perdão, da reconciliação. São algumas coisas que Jesus vai falando sobre o papel da igreja, o papel da comunidade. O grupo de Jesus tinha momentos que eles se afastavam dessas orientações de Jesus, desses ensinamentos, porque é muito custoso você se transformar. Você falar uma mensagem para o outro é fácil. Agora, você se transformar é muito custoso. É preferível você excluir, você xingar, você se afastar, você fazer isso, fazer aquilo. É preferível. Então, o grupo de Jesus muitas vezes se afastava disso. Quantas vezes? Uma vez lá em Marcos, olha, fomos em tal lugar, tinha um homem lá falando de Jesus, mas ele não é do nosso grupo, então nós mandamos ele calar a boca, demos uma surra nele, batemos nele, fizemos um monte de coisa para ele parar de ficar. Ele não é do grupo. E o que Jesus fala? Ele não é do grupo. Mas ele não está prejudicando o grupo. Ele não é do grupo, mas ele não está prejudicando o grupo, não está ofendendo o grupo. Essas coisas é difícil. Difícil, porque a gente fica tão assim, né? Que a gente não consegue, às vezes, fazer essa mudança interna na vida da gente. O Evangelho, então, demonstra que o conhecimento dos discípulos sobre Jesus é completamente diferente daquilo que o povão pensa de Jesus. O Herodes Antipas, que matou João Batista, ouviu falar de Jesus e falava: nossa, eu acho que o João Batista voltou de novo, baixou o João Batista, a alma do João Batista baixou de novo em Jesus. Não é verdade. Outros falavam: ele parece Elias assim. Outros comparavam Jesus com Jeremias, né, que foi um profeta muito agressivo, o Jeremias, né? Um dos maiores livros dos profetas é Jeremias. Tem 66 capítulos. E além de tudo, tem Lamentações ainda, né? Jesus é comparado, né? Claro que comparar Jesus, combater essa mentalidade do Herodes Antipas é fundamental, que é uma opinião política, na verdade, dele. Ele é rei, né? É uma pessoa, um governador, uma pessoa que tem um papel, combater. Então, o grupo, ele não pensa igual aos políticos, aos reis, e não pensa igual ao povão. E é aí que entra Pedro. Pedro, ele, apesar de ser uma pessoa oscilante, porque Pedro não se conforma com o fato de Jesus falar de sofrimento. Ele não aceita isso.
Pedro não aceita Jesus falar de sofrimento, falar da morte, falar disso, falar daquilo. Ele não aceita. Ele é ótimo tudo, mas ele tem esse defeito. Ele não aceita. Ele ousa repreender Jesus. Ele briga com Jesus várias vezes para não ficar falando desse negócio de sofrimento. Tá? Ele tem esse problema. Então é uma personalidade que oscila. Ele fala que vai defender Jesus a todo custo, e no Evangelho de João é ele que tira a espada do punho e vai para cima do soldado lá. Ele é assim, ele tem uma personalidade oscilante, mas é ele que torna público a identidade profunda de Jesus. É uma revelação particular. Não foi Jesus que disse para ele, não foi ninguém que disse para ele. É uma revelação particular de Deus, do Pai, que fez a Pedro. Por isso Jesus celebra a fala do Pedro. Pedro, não foi a carne ou o sangue que te revelou essa verdade. Por isso você é uma pessoa abençoada pelo Pai. E talvez por isso Jesus o tenha constituído uma pessoa extremamente importante para gerar a comunhão e a unidade no grupo, que vai ser a grande missão essa. São só 12 todos com problemas. Como fazer aqueles 12 pensar parecido, pensar igual? Depois vai crescendo o número. Como fazer isso? Jesus confia em Pedro, porque quem falou com Pedro primeiro foi Deus, o Pai de Jesus. Que foi ele que revelou para Pedro quem era o Filho. A revelação de Pedro, Pedro é beneficiado, é lógico, por essa revelação. Mas é preciso compreender que no texto do Evangelho, as diversas opiniões de que fala o começo do Evangelho, o que o povo diz? Um diz que o senhor baixou a alma aí do João Batista. Bobagem. Outros falam que o senhor é o Elias. Bobagem, porque segundo no Antigo Testamento, Elias foi para o céu. E a crença popular é de que quando ele voltaria, o mundo ia acabar. O mundo ia acabar e Deus só iria salvar quem é judeu. Quem não é judeu está ferrado. Vai para os quintos e está lascado. Bobagem. A missão de Jesus não era essa, é lógico. Não era nem acabar com o mundo e nem salvar só um tipo de raça, só um tipo de pessoa. Não é. Outros falam que o senhor é Jeremias. Então, o povo dizia, nossa, ele é parecido, a pregação dele é parecida com Jeremias. Mas Pedro, essas três opiniões é uma construção que vem do Antigo Testamento. É a ideia do Messias. A ideia do Messias, o cara que vai resolver tudo, o cara que vai salvar tudo, o cara que vai acabar com o mundo, o cara que vai privilegiar. A ideia do Messias. O Messias é aquele que vem resolver todos os nossos problemas, religiosos, políticos e tudo. Ele vem resolver todos os nossos problemas. Por que surgiu essa mentalidade? Por causa do fracasso da monarquia. O único rei que prestou foi Davi. Os outros foram tudo porcaria, tudo porcaria. E as porcarias falavam que era Deus que tinha escolhido eles. E eles falavam por Deus, que Deus falava assim, porcaria. Isso gerou um fracasso tão grande, uma exploração econômica tão grande, que o povo desanimou. O povo falou assim, cara, não tem jeito. Tem que ser Deus mesmo para vir. Deus tem que vir e Deus é que tem que governar mesmo, porque essa gente não tem mais jeito. Não dá para acreditar em ninguém mais. É um desencanto.
Então, o que alimentou a fé do povo na história foi essa crença de um ser inabalável, né? Um ser poderoso, o tal do Messias, o tal do ungido, né? O tal do ungido. É por isso que surge isso. Agora, isso se tornou uma ideologia. O messianismo se torna uma ideologia que alimentou também a injustiça cometida pela monarquia. O fracasso dos reis era justificado pelo messianismo popular. Se tornou uma ideologia. Se acreditava no surgimento de alguém para libertar Israel. Quando isso não acontecia, bom, eu não posso fazer porque eu sou assim, eu não sou quem vocês estão pensando que eu devo ser, etc. Se tornou uma ideologia. O messianismo é uma ideologia. O messianismo é uma ideologia política, né? Nada se resolve. É só Deus mesmo. Muitas vezes ele não fala isso, né? A sociedade não tem jeito, é só Deus mesmo, é só Deus. Isso é o messianismo, a mentalidade messiânica, é o messianismo. A gente se conforma com tudo que não presta, se conforma com tudo que é bom e tudo que não presta. A gente vai se conformando. Perde a vontade de mudar qualquer coisa, de lutar por qualquer coisa. O messianismo é uma ideologia que surgiu na história de Israel, né? E ela aparece de novo aqui. Mateus diz que Pedro sai dessa espiritualidade contaminada pela ideologia. Quem diz, tu és o Messias. Se fosse ponto final, o que Pedro está declarando é aquele messianismo, que aliás perdurou. Quantas vezes você perguntou, os apóstolos perguntaram, é agora que o Senhor vai restaurar Israel? É agora que o Senhor vai destruir os romanos, matar os romanos? É agora. Quantas vezes perdurou? Tu és o Messias. É o messianismo judaico, ideológico. Mas Pedro não fica ali. Esse é o detalhe. Tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. Esse complemento arrasou. Porque ele sai daquela coisa. Ele sai daquilo, Deus vai vir, vem. Não, ele está aqui, está no meio de nós. Jesus é o Messias, o Filho de Deus vivo. Deus está no meio de nós, Deus está conosco. Tudo mudou, tudo muda. Esse complemento muda tudo. Muda o foco, sai da esfera da política terrena, como acreditava a maioria do povo, para a esfera do sagrado, a esfera verdadeira do sagrado. Por isso Jesus celebra, por isso que Jesus, quando escuta aqui, fala, você é uma pessoa abençoada mesmo. É Deus que falou com você, foi o Pai que te revelou essa verdade, né? Então Jesus celebra essa fala de Pedro, esse complemento, né? Porque você sai daquela mesmice, você sai daquela concepção mesmice para atingir um alto grau de espiritualidade. Pedro sai da opinião pública. O que é a opinião pública? A opinião pública é assim, é o que a maioria pensa. Você vai vender Bombril, a fábrica que faz o Bombril,
Faz reunião todo dia para saber como é que vende Bombril para você. Como convencer você que o Bombril é extremamente necessário na sua cozinha, na sua casa. Sabão em pó. Eles fazem as empresas fazem reunião todo dia. Como convencer? Que peça publicitária fazer para convencer, né, as pessoas de que certas coisas são extremamente necessárias? É mais importante que comprar uma maçã. Comprar um saco de Bombril é mais importante que comprar uma maçã. E conseguem convencer a todos nós. Porque eles chamam isso de opinião pública. Fazem a opinião pública é a maioria, o pensamento da maioria. Então Pedro sai dessa coisa. A maioria nunca está, nem sempre está correta. A maioria. Nem sempre está correta. Então Pedro sai desse patamar de tolice, da mesmice, da tal da opinião pública, que é importante, mas não é ela que dita o que é importante e o que não é importante. Pedro sai dessa questão da opinião pública ideológica para a verdade absoluta. A verdade é que Jesus é o Filho de Deus vivo. Acabou. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Então, Jesus transmite depois as grandes responsabilidades de Pedro. Quem vai ser Pedro? Você vai ser o alicerce, porque afinal de contas Deus falou com ele. O Pai falou com ele. É Jesus que reconhece que Deus falou com o primeiro Papa da Igreja. Então você vai ser o alicerce da Igreja, o alicerce dos cristãos. E eu vou te dar as chaves do reino. Chave que significa abrir e fechar. A fé cristã, portanto, deve se abrir para a declaração de fé de Pedro. Mas há uma preocupação em Jesus. Como não ser confundido? Como não ser confundido por charlatão? Como não ser manipulado por charlatões? Como não ser manipulado pelos políticos inescrupulosos? Porque no tempo de Jesus, o que tinha de cara dizendo que era o Messias, estava cheio. O que tinha de cara dizia que fazia, que acontecia, que era o tal, que não sei o quê, o que tinha de charlatão, malandro, gente que roubava as pessoas, enganava, fazia lavagem cerebral na cabeça das pessoas, estava cheio. Como Jesus, no meio desse caldeirão de confusão, como não ser confundido? E Jesus, muitos chamaram Jesus de safado, de malandro, muitos chamaram os fariseus, os saduceus, chamaram Jesus de malandro, safado, não sei o quê, fica falando essas coisas, não sei o quê. Como não ser confundido? Então é por isso que vem o versículo final de hoje do Evangelho. Jesus proíbe severamente que todos falem aquilo que Pedro falou, que ele é o Filho de Deus vivo. Jesus proíbe. Ele proíbe por causa desta razão. Dessa razão. Chega o tempo que você vai, após a ressurreição, aquele esforço todo de gerar comunhão, que tanto Pedro vai ter que fazer, como a Madalena, como a mãe de Jesus, como o próprio Jesus ressuscitado, gerar a comunhão, gerar a unidade da igreja. Mas vocês sabem que as chaves no Antigo Testamento têm simbolismo de autoridade. Aliás, não é só na Bíblia, né? Na cultura egípcia é assim, na cultura a cultura babilônica também é assim, né? A chave. Vocês já viram os faraós, aquelas imagens de faraó? Mesmo quando eles morrem,
eles colocam duas coisas assim para ele segurar, assim, já viram? Aquelas coisinhas assim, parece dois ganchos assim, para segurar assim. Aquilo é a chave, é o simbolismo da chave. A pessoa tem autoridade, né? Falar, você já viu? É dois negocinhos que seguram assim. Esquisito aquilo, né? Aquilo é o simbolismo da chave, a autoridade. Aquele homem é Deus, ele tem o poder de abrir o mundo dos mortos, de fechar o mundo dos mortos, ele tem o poder disso. Então as chaves das outras culturas simbolizam isso. O judaísmo também tem essa tradição das chaves, mas o judaísmo a chave é a autoridade somente. Prefeito da cidade tem a chave, é a autoridade. Ele entrega a chave, é a autoridade, né? Hoje em dia é mais bobagem, isso é mais simbólico, não quer dizer nada isso, né? No mundo. Mas a chave, na mitologia romana, né, Daniel? Você que é um estudioso da mitologia romana. Na mitologia romana, Jano, que é um deus romano que tem duas caras, né? Você sabe que ele tem duas caras. Já escutou? O Jano tem duas caras, dois rostos, assim, umas coisas impressionantes, medonha, né? Mas ele tem as chaves na mão, tem duas chaves. Duas chaves, na mão direita e na mão esquerda, duas chaves. Ele abre ou fecha, né? A mitologia de Jano é essa. Ele abre ou fecha, né? As portas, né, da vida da pessoa, na mitologia romana. Na religião muçulmana também tem. Na religião muçulmana, porque na religião muçulmana, como no cristianismo, para entrar no céu você tem que ter uma chave, porque o céu tem uma porta, porque o inferno tem porta, né? Jesus fala, né? O céu tem porta, as portas do inferno, né? O céu tem chave, né? Acho que é Pedro que recepciona todo mundo quando chega lá, aquele pessoal todo. Acho que é Pedro que recepciona, né? Porque ele tem a chave, né? Como é que abre aquele negócio, aquele portão lá, como é que abre? Né? E Jesus fica lá para dentro, lá no fundão, né? Ninguém vê tudo, mas... E aí as exigências, Pedro então vai olhar lá, como é que foi, tudo, né? Vai fazer exigências também para entrar, se não souber, vai ter que voltar para o fim da fila, e a fila é grande, e é lá atrás, né? Mas no islamismo também tem essa questão da chave, né? Que eles chamam de shahada, né? Que é uma palavra que significa não há outro Deus a não ser Deus, né? Ou seja, essa profissão de fé. A chave é a profissão de fé. A chave é praticar essa profissão de fé. Aí o paraíso abre. Se não for assim, lamento, vai para outro lugar, né? Então a chave significa isso tudo. Mesmo no shintoísmo, na religião japonesa, né, que o shintoísmo é uma derivação do budismo, como o hinduísmo também. No shintoísmo a chave significa prosperidade. Para a cultura japonesa, a chave significa a prosperidade. É a chave que abre o celeiro dos alimentos. A chave que abre os alimentos espirituais, né? O arroz é um alimento espiritual. Na cultura japonesa é um alimento espiritual, o arroz. Não é qualquer tranqueira. O arroz tem o arroz deles, né? Aquele arroz gostoso. Então, é por isso que Pedro recebe as chaves, né? Então ele tem uma autoridade. Todo esse significado de chave, seja no mundo do egípcio, babilônico, oriental, muçulmano, mitologias gregas e romanas, todo esse significado de chaves a gente pode dizer que está também nas chaves que Pedro recebe.
Pedro recebe. E que nos une a Ele como igreja. É Pedro. Daí a importância do Papa. O Papa cada vez mais vai se aproximando. Na história da igreja isso. Se aproxima depois da morte dos apóstolos, no período pós-apostólico, a igreja ela vai caminhando, ora se afastando do Evangelho, ora se aproximando do Evangelho. Eu acho que nos nossos séculos que a gente está vivendo, o papado, o exercício do Papa tem se aproximado cada vez mais do Evangelho, né? Isso é fundamental. E a gente tem que entender isso, compreender isso. Aí nós temos nos aproximado do Evangelho. O que é tradição, o que é costume, isso passa com o tempo, muda com o tempo. Há algum tempo atrás, a mulher andar de calça comprida era né? Era ou não era? Há 60, 40, 50 anos atrás, a senhora veio de calça comprida na missa, nem entrava. Andar na rua, mulher de calça comprida, Dona Fátima, por exemplo, não podia entrar. Isso acaba, isso muda. Entende? Essas coisas são coisas que não têm importância, na verdade, mas que mudam, né? Vai mudando. Então, Pedro tem que inspirar a igreja. O Evangelho de Jesus tem que inspirar a igreja e aproximar o povo da verdade, daquilo que é o essencial para a salvação, do amor e da misericórdia que Jesus tem por todos nós, inclusive para os inimigos da igreja. Vocês tomem cuidado, porque todos os dias vocês escutam um monte de coisa sobre Jesus, todo mundo se mete a falar de Jesus, todo mundo não sei o que, fala de Jesus, todo mundo. Tome cuidado. Olha o Jesus que vocês estão acreditando, em quem é esse Jesus que vocês acreditam? Que tem gente que vai contaminando a fé de vocês. Tome cuidado, seja um pouquinho esperto, porque senão o charlatão e os enganador tá cheio, como no tempo de Jesus, no tempo de hoje também. Cuidado com o charlatão, cuidado com a gente que engana. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Espírito Santo nasceu da Virgem Maria. Ressurreição dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia. Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo. Remissão dos pecados, na ressurreição da carne. Meus irmãos e minhas irmãs, oremos ao Deus Santo e Misterioso, que revelou a Pedro que Jesus era o Messias, Filho de Deus vivo, e nos chama a todos a ser santos também, dizendo com confiança: atenda, Senhor, a nossa prece. Rezemos pela Igreja, fundada sobre a rocha, sobre o alicerce de Pedro, para que permaneça firme na fé e que seja testemunha do amor constante de Cristo em todos os tempos. Oremos. Atendei, Senhor. Para que se comprometam sempre com sua oração, de ser sal da
Atenda, Senhor. Rezemos pelas pessoas que são perseguidas por motivo religioso ou por motivo político, para que seja respeitada a dignidade humana e possam livremente escolher o seu caminho. Oremos. Atendei, Senhor, por todos nós que aqui estamos participando da missa da Sagrada Eucaristia, para que nós sejamos pedras vivas da Igreja Católica e discípulos verdadeiros de Jesus. Oremos. Senhor Pai Santo, que constituiu a Igreja de Jesus, teu Filho, sobre a rocha firme de Pedro e dos apóstolos, e nos chamastes a entrar como pedras vivas na sua construção. Dai-nos a graça de permanecer na unidade da fé. Por Cristo nosso Senhor. Podemos nos sentar, realizada na missa de teus filhos, e para eles nós pedimos que o Senhor dê sempre a mesa farta e a casa santa, por Cristo nosso Senhor. Orai, irmãos, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso, para a glória do seu nome, para o nosso bem. Senhor, que pelo único sacrifício da cruz formastes para vós um só povo, concedei à tua Igreja o dom da unidade e da paz. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e onipotente, é verdadeiramente o nosso dever e a nossa salvação te louvar e agradecer em todos os momentos da nossa vida, na saúde e na doença, no sofrimento e na alegria, por Cristo, vosso servo e o nosso Redentor. Na sua vida mortal, ele passou fazendo bem e socorrendo a todos que eram prisioneiros do mal. Ainda hoje, Jesus, como bom samaritano, vem ao nosso encontro, vem ao encontro de todos nós, atribulados no corpo ou no espírito, e derrama sobre nós, sobre as nossas feridas,
o óleo da consolação e o vinho da esperança. Por esse dom e por essa graça, Ele transforma a noite de dor em luz de Páscoa. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a Tua glória, dizendo a uma só voz: o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda santidade. Reunidos na Tua presença em comunhão com toda a Igreja, quando celebramos o primeiro dia da semana, o domingo, dia em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente te suplicamos. Santificai esses dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que Ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, Ele tomou o pão, deu graças, o partiu e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, Ele tomou o cálice e, dando graças, deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, esse é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e da eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Proclamamos. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e da ressurreição de Jesus, Teu Filho, nós te oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e te damos graças porque nos admitistes na Tua presença para vos servir nesses santos mistérios. Humildemente te suplicamos que, participando do corpo e do sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da Igreja dispersa por toda a terra, tornai-a perfeita na caridade e na fé, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo Algacir, e todos aqueles que de fato estão a serviço do povo de Deus, os mais fracos e mais pobres. Lembrai-vos, Senhor, de todos os nossos irmãos que morreram, que adormeceram na esperança da ressurreição, e de todos aqueles que na Tua misericórdia partiram desse mundo. Admiti-os na luz da Tua face, da Tua presença. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Dai-nos a graça de participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, Nossa Senhora Aparecida, com São José, com os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na Tua amizade, para cantarmos os Teus louvores, por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Obedientes, fiéis aos ensinamentos verdadeiros de Jesus, o Salvador, no Evangelho, ousamos dizer: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, nossas ofensas,
assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Deixeis cair em tentação. Livrai-nos de todo mal, Senhor, dai ao mundo a paz que necessita, para que, ajudados pela Tua misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, de toda e qualquer perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Corpo e sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna. Oremos. Realizai plenamente em nós, Senhor, a ação redentora da Tua misericórdia e fazei-nos pessoas generosas, pessoas fortes, que possamos agradar-vos a Deus com a nossa vida. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Bom domingo, boa jornada, rezem, tenham coragem e cuidado que vocês se acreditam por esses... Não vou nem falar, coragem, ânimo para todo mundo.